Olá pessoal, boa noite. Quem fala com vocês é o professor Marcos, tá? E hoje nós vamos dar sequência na nossa correção dos exercícios de ciências sociais, partindo aí do exercício 1, correspondente ao módulo 9, Sociedade de Consumo, página 265. Questão 1. Explique a relação entre a ideia de que o trabalho dignifica o ser humano e o desenvolvimento do capitalismo. Bom, pessoal, inicialmente, né, deve-se pensar na sociedade capitalista que visa o lucro. Se eu viso o lucro, eu tenho que ter produção, e para eu ter produção, os indivíduos dessa sociedade eles devem estar trabalhando. O que seria essa dignificação, né? A aquisição de dignidade do ser humano? Significa que ele deixa de ser um ser ocioso para contribuir produtivamente com a sociedade e assim também contribuir para o desenvolvimento do capitalismo, ok? Vamos aí formular então a nossa questão, lembrando que vocês podem pausar o vídeo, podem voltar, escutar de novo, para assim poder corrigir aquilo que está errado de vocês ou aquilo que está incompleto, vocês podem completar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Seguindo aí, com a formação da moderna sociedade capitalista, especialmente a partir do século XVI, nessa fase, né, do capitalismo comercial, elabora-se crescentemente uma visão social positiva acerca do trabalho, concebendo-se essa atividade como um aspecto que confere dignidade ao ser humano. Essa concepção sociocultural do trabalho relaciona-se com a dinâmica da sociedade capitalista, caracterizada pelas iniciativas econômicas orientadas para a busca do lucro. Neste contexto, tornam-se muito importantes os empreendimentos relacionados à produção de mercadorias e a realização da lucratividade capitalista depende diretamente da produção, ou seja, do trabalho que gera riqueza. Então, riquezas no plural. Então, está aí, né, a questão 1. Vamos agora para a questão de número 2, pessoal. Vamos lá, questãozinha da VUNESP. Platão, na sociedade idealizada em sua obra A República, reconheceu que a divisão do trabalho traz maiores benefícios à sociedade e propicia um harmonioso intercâmbio de serviços. Para o filósofo grego, sendo os homens diferentes por natureza, cabe a cada um estar no lugar em que melhor expresse a sua habilidade. O também grego, né, e filósofo Aristóteles apregoava que nos estados mais bem governados, a nenhum cidadão podia ser permitido o uso de atividades ligadas às artes manuais, pois isso o impedia de dedicar mais tempo à sua obrigação para com o Estado. Então vamos lá. Com base nas ideias de Platão e Aristóteles, pode-se concluir que há a defesa do trabalho compulsório para todos os homens? Não, pessoal, nós não estamos falando aqui nem de servidão e nem de escravidão, tá? Da interação do trabalho manual às mulheres? Não, de forma alguma. De que alguns homens devem ser escravos? Alternativa correta. Olha nessa parte que ele fala aqui, ó, o também grego filósofo Aristóteles apregoava que nos estados mais bem governados, a nenhum cidadão poderia ser permitido o exercício de atividades ligadas às artes manuais, ok? Já na passagem de Platão, vemos aqui, ó, na sociedade idealizada em sua obra A República, reconheceu que a divisão do trabalho traz maiores benefícios à sociedade. Ou seja, esta divisão corresponde a nós termos classes que ocupam cargos superiores e classes que ocupam cargos inferiores dentro da sociedade. A alternativa 1 sobre o trabalho compulsório, ele não está afirmando nada diretamente, né? Vamos dizer assim, pegando aí acerca da escravidão e da servidão e falando diretamente do trabalho compulsório em si. Eles estão colocando, tá, que alguns homens eles devem ser escravos. Ele até coloca que a nenhum cidadão poderia ser permitido o exercício das atividades, as artes manuais.
Ou seja, ele está falando que nenhum cidadão pertencente à sociedade da época deveria executar isso, deixando para quem? Para os escravos que as executassem, essas atividades manuais, ok? No texto de Platão, ele vem falar da divisão de trabalho, e nós vamos ver aí que quando a gente tem divisão de trabalho, a gente tem uma certa hierarquia, ok, pessoal? E se eu tenho hierarquia, eu tenho, neste caso, uma classe que é, digamos assim, perante o cenário da época, menos digna, tá? E fica predisposta, né, a estar trabalhando, ocupando, na verdade, essa parte, né, esta categoria, digamos assim, social, que eram os escravos. Tá certo, pessoal? Vamos aí virar a nossa página, né? Vamos agora para a questão de número 200, página 266, né? Nós respondemos as duas perguntas. Vamos à questão de número 3, uma questãozinha da FUVEST. Vamos ampliar aqui para ficar melhor para ler, pois o professor tem dificuldade de ler as coisas de longe, né? As coisas pequenas. Vamos lá então, pessoal. Em 1748, Benjamin Franklin escreveu os seguintes conselhos a jovens homens de negócio. Lembra-te que o tempo é dinheiro. Lembra-te que o crédito é dinheiro. Lembra-te que o dinheiro é produtivo e se multiplica. Lembra-te que, segundo o provérbio, um bom pagador é o senhor de todas as bolsas. A par da sobriedade e do trabalho, nada é mais útil a um moço que pretende progredir no mundo que a pontualidade e a retidão em todos os negócios, né? Então, o que nós temos neste caso aqui? Nós temos uma questão de relação, né? Entre aí, ele até fala que ele dá uma passagem. Olha, exatamente essa parte aqui. Lembra-te que segundo o provérbio, um bom pagador é senhor de todas as bolsas. O que ele está falando? Olha o início do texto. Escreva os seguintes conselhos a jovens negócios. Lembra-te que o tempo é dinheiro. Se eu falo que tempo é dinheiro, do que eu estou falando, pessoal? Estou falando de uma sociedade que visa o lucro, tá? A maior produtividade em menor tempo. Lembra-te que o crédito é dinheiro. Ele está falando do dinheiro, ele está falando de uma sociedade capitalista. Lembra-te que o dinheiro é produtivo e se multiplica. Aqui ele está falando de empreendedorismo, ou seja, você aplica o dinheiro para ter um retorno maior. Só que ele faz uma passagem religiosa falando do provérbio, né? Segundo o provérbio. Então vamos ver aqui, ó, tendo em vista a rigorosa educação religiosa do autor, olha aí como ele fez menção à religião. Estes princípios econômicos foram usados para exemplificar a ligação entre protestantismo e permissão da usura. Não, de forma alguma. Anglicanismo e industrialização. Não. Ética protestante e capitalismo. Bom, pessoal, é só eu olhar ali mais ou menos a época em que ele estava falando isso, né? E aí, o que eu vou ter noção que ele está dissertando acerca de informações referentes ao capitalismo. E nenhuma das outras questões aí, das nossas alternativas, alguma outra está falando de capitalismo, a não ser a alternativa C, ética protestante e capitalismo. Inclusive, pessoal, existe um livro do Max Weber que chama o seguinte: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Muito interessante, um livro muito legal de se ler. Tá certo? Vamos passar para a próxima questão. Letra 4, né? Vamos aí, agora é uma alternativa, aliás, uma questão, né, de eliminatória. Vamos eliminar aquelas que não estão corretas e ficar com as corretas. Vamos lá, então. Responda à questão com base nas afirmativas sobre a relação entre a utilização dos recursos naturais e a chamada sociedade do consumo. Matemática mais atual, pessoal. Olha aí. Embora o modelo econômico adotado pela grande maioria dos países industrializados produza bens de consumo sem a preocupação de atender às necessidades dos seus habitantes, as empresas transnacionais utilizam os recursos naturais de forma sustentável. Errado!
As transnacionais não utilizam os recursos naturais de forma sustentável de maneira alguma. Inclusive, quanto maior o porte da empresa, maior a necessidade de recurso e desta forma ela vai utilizar mais recursos vindos da natureza. Então essa alternativa não está correta. Número 2. A industrialização acelerou o emprego de matérias-primas retiradas de oceanos, florestas e até mesmo de áreas semidesérticas, muitas vezes sem preocupação com a sustentabilidade. Correto, a partir da Revolução Industrial, a necessidade de recursos ela se tornou ainda maior, tá? O emprego de matérias-primas, e o homem utilizou e utiliza isso de maneira desenfreada, sem pensar nas consequências. Essa daí então está correta, então nós podemos aí, eliminando a 1, né? E considerando a 2, nós temos entre C e D, né? Vamos ver a alternativa 3. Fazemos parte de uma sociedade solidária que valoriza os diferentes tipos de produção, porque procura ser democrática no acesso aos bens de consumo, estendendo-os a todos que fazem parte dela. Negativo. A nossa sociedade ela não é democrática quando se vê o acesso aos bens de consumo. Inclusive, nós temos desigualdade social. Se fosse uma sociedade democrática no sentido de distribuição de bens e acesso ao consumo, aliás, de acesso aos bens, nós não teríamos uma sociedade com disparidade social, tá? Vamos ver então, ficou 2 e 4, alternativa D, né? Vamos ler só a 4 aí para ver o que ela fala. A utilização racional e sustentável dos recursos naturais tornou-se fundamental para a manutenção da cadeia alimentar, já que favorece a sobrevivência de espécies que vivem na Terra. Exato. Prestem atenção aqui, ó, a utilização racional e sustentável. Então, eu estou falando de usar de forma correta os recursos naturais, tá? Tornou-se fundamental para quê? Para a manutenção da cadeia alimentar. Pois se eu uso de forma desenfreada os recursos, eu abalo a cadeia alimentar de uma forma a desestruturá-la por completamente, já que favorece a sobrevivência de espécies que vivem na Terra. Se eu respeito a sobrevivência das espécies que vivem na Terra, o ciclo biológico comum ele pode acontecer e dessa maneira nós temos uma cadeia alimentar equilibrada, ok? Vamos agora para a questão 5, uma questão que vai ser um pouquinho maior, tá, pessoal? Uma questão dissertativa. Explique o conceito de sociedade do consumo, de consumo. Bom, pessoal, essa é a última parte do nosso conteúdo ali que vai estar falando de sociedade de consumo e de consumismo, tá? Vou passar para vocês, espero que vocês tenham colocado, né, com a opinião de vocês, o que é, mas vou aqui elaborar junto para poder me corrigir. Olha lá, ó. Nas sociedades contemporâneas, o consumo transforma-se em consumismo. Ou seja, pessoal, nós passamos a comprar mais do que aquilo que verdadeiramente necessitamos. Com ele, a compra de mercadoria pelas pessoas não se relaciona meramente com a aquisição de produtos e serviços que atendem às necessidades autênticas dos seres humanos. Ao contrário, nesse caso, o consumo, em larga medida, vincula-se ao que é supérfluo, excessivo e desnecessário. Como eu falei para vocês, passamos a consumir mais do que aquilo que necessariamente nós precisamos. E aí, nós passamos a ser uma sociedade consumista. Vamos virar a página. E agora nós temos o nosso querido para conferir, né? Para conferir que é mais tranquilo de ser realizado. Vamos iniciar aí com uma questão que vai fazer aquela ligação, né, entre a letra e o que ele está trazendo de conceito ali do lado. Vamos lá então. Relacione adequadamente as informações das duas colunas. Vamos ler todas do lado esquerdo primeiro, depois a gente faz a ligação com a de lá. Segundo o sociólogo Karl Marx, trata-se da atividade central nas relações sociais, tá? Aí já dá para saber que é o trabalho, né? Ele fala exatamente isso no texto. B, energias física e mental utilizadas no trabalho, né? Letra C, sociedade na qual o consumo é confundido com felicidade, já dá para saber que é uma sociedade de consumo, né? Vamos ver a letra D, relações de trabalho em que a força de trabalho se transforma em mercadoria. Letra E, elementos indispensáveis para a realização do trabalho. Letra F,
relações de trabalho predominantes no feudalismo, servidão, tá? Servis, no caso. Letra G, relações de trabalho com características das primeiras sociedades humanas. Letra H, é transformada pelo trabalho dos seres humanos. E letra I, relações de trabalho em que os trabalhadores são transformados em mercadorias. Pessoal, escravistas, olha aqui, ó, deem uma olhada nessa última questão, relações de trabalho em que os trabalhadores são transformados em mercadorias. Inclusive, ele vira uma ferramenta de trabalho em que ele é comercializado como se fosse mesmo uma mercadoria. Eu não sei se cheguei a falar para vocês, mas os escravos, quando eram comercializados, eles chegavam nas grandes embarcações e eram comercializados, eles eram banhados no óleo de baleia, para que eles ficassem brilhantes, para que eles ficassem reluzentes, ficassem aparentemente mais fortes, né? E eles observavam os dentes também para saber se eles eram saudáveis. Então, letra I, na primeira, escravistas. Sociedade de consumo, eu até falei sobre essa hora que eu li, é a letra C, sociedade na qual o consumo é confundido com felicidade. Servis, neste caso vai ser a letra F, relações de trabalho predominantes no feudalismo, como eu falei para vocês. Força de trabalho, no caso, a gente até falou muito sobre isso na nossa aula teórica, e energias física e mental utilizada no trabalho. Natureza vai ser a letra H, ela é transformada pelo trabalho dos seres humanos. Comunitários vai ser a letra G, relações de trabalho com características das primeiras sociedades humanas. Inclusive, começamos, se não me engano, a parte 2, falando que e até finalizamos a 1, não me recordo bem. Mas nós até falamos na aula teórica em que as primeiras comunidades eles dividiam a força de trabalho e assim também dividiam os produtos que eram obtidos através da caça e da coleta. Tá? Agora vamos para meios de produção. Ficou a letra E, elementos indispensáveis para a realização do trabalho. Assalariados, vai ficar a letra D, relações de trabalho em que a força de trabalho se transforma em mercadoria, principalmente a partir da fase do capitalismo industrial, tá? E trabalho, como eu já havia dito para vocês, ficou aqui, ó, segundo Karl Marx, trata-se de uma atividade central nas relações de trabalho, nas relações sociais, perdão. Então, repetindo para vocês como ficou ICFB HGEDIA. Ok, pessoal? Muito tranquilo de se fazer essa questão. Vamos passar para a próxima. Assinale a alternativa que indica a atividade com que os seres humanos asseguram o seu sustento. Pessoal, tá muito óbvio, né? É só a gente ler as alternativas, ó, o amor, a escravidão, o sucesso, a loucura. Peraí que eu tô lendo as alternativas do número 3, desculpa. Tô vendo que o negócio tá meio... tá meio esquisito aqui. Vamos lá, me desculpe, pessoal. Letra A, lazer. B, sono. C, repouso. D, conversa. E E, trabalho. Pessoal, se a gente está falando de uma atividade em que os seres humanos asseguram o seu sustento, através do que nós recebemos salário para poder comprar as nossas necessidades, através do trabalho, letra E, bem tranquilo, né? Ficou meio óbvio aí essa alternativa, tendo referência às outras que ele trouxe aí para nós, né? Então ficou letra E, né? As outras todas eram erradas, letra E, bastante óbvio aí. Vamos então agora à questão 3, referente ao módulo 8, a qual eu havia lido errado, né? Vamos lá então. Na antiguidade greco-romana, o trabalho é identificado com o amor, a escravidão, sim, vamos ver as outras. O sucesso, a loucura e a beleza. Pessoal, lembrem aquela passagem que nós lemos no primeiro exercício, se não me engano, de hoje, que ele fala, até Aristóteles fala que a nenhum cidadão, né, digno, digamos assim, seria justo, né, designar trabalhos, atividades manuais, e até o Platão ele fala da divisão do trabalho,
né? Então, não era relacionado com amor, com sucesso, a loucura ou com a beleza, e sim, neste caso, a escravidão. Na antiguidade greco-romana, o trabalho é identificado com a escravidão. Vamos à questão 4, referente ao módulo 9, né? Na antiguidade, é característica da sociedade de consumo. Obsolescência programada? Sim, exatamente, pessoal. Como nós trabalhamos na teoria, a obsolescência programada, ela é aquela velocidade com que um produto ele se torna obsoleto, ultrapassado. E aí, por que ela é programada? Porque os produtos já são lançados com certo prazo, entre aspas, de validade, para que novos produtos eles sejam lançados e estes novos que são mais sofisticados substituam aqueles que são mais velhos que se tornaram obsoletos, ok? Então, obsolescência programada, letra A. E por último, questão 5, a imagem remete-nos diretamente. Vamos pensar, pessoal, eles estão fazendo compra. A, trabalho. B, consumo. Sim, estão consumindo, estão fazendo compra. C, cansaço. D, sofrimento. E E, humanismo. Bastante óbvio também essa questão. Ficamos aí com a letra B, consumo. A imagem remete-nos diretamente ao consumo. Letra B da barriga. Ok, pessoal? Dessa maneira nós finalizamos nossos exercícios. Espero que vocês tenham gostado e que a correção ela fique clara para vocês corrigirem as questões de vocês, ok? E nos vemos na próxima aula. Forte abraço, fiquem com Deus.